Arroz, pessoal, aqui é a Yoshimi e vai começar mais uma receita no quadro Sobremesa Japonesa Tradicional. E hoje a receita vai ser o carinto, que é um petisco com forma de um palito, bem crocante e saboroso. E a gente vai usar kurosato, que é o açúcar mascavo, para caramelizar. Você pode fazer de vários sabores e também a gente pode fazer ele salgado. Eu vou deixar aqui na tela mais informações sobre o carinto. E ele é um petisco bem gostoso para você ficar beliscando de tardezinha, junto com chá. Então vamos preparar? Hoje vamos precisar de farinha de trigo, leite, fermento em pó químico, kurogoma, que é o gergelim, açúcar, óleo, açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo você pode substituir por açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar que você tiver na sua casa, água e óleo para fritar. Numa vasilha com farinha peneirada, adicione o açúcar e o fermento e misture bem para o fermento espalhar na farinha. Espalhe todo o gergelim nessa vasilha com farinha e por último o óleo e o leite para dar liga na massa. O óleo que vai nessa receita, ele é muito bom para deixar a massa hidratada e não deixa grudar nas mãos na hora que a gente for sovar. Esse tipo de massa é um pouco mais pesada, porque como vai óleo e leite, ele é um pouco difícil de dissolver na farinha, então ele vai ficar cada vez mais seco, pesada e difícil de misturar. Assim que a farinha absorver a umidade do óleo e o leite, pode parar de misturar com a espátula e vamos começar a solvar com as mãos. Solvar a massa até ela ficar lisa e homogênea ao ponto que não grude mais no fundo da vasilha e que você possa fazer uma bolinha para deixar descansando por 10 minutos coberto com filme plástico. Descansou os 10 minutos, vamos preparar a mesa para esticar a massa. Hoje eu vou usar um porrete. Se você tiver um rolo de macarrão, uma garrafa ou um cabo de vassoura, seria bom para esticar a massa. Para ela ter pelo menos 5 milímetros de espessura, então ela vai ficar bem fininha. Vou utilizar um suporte e uma régua. Se você tiver um racho ou um palito, facilita bastante para esticar a massa. A medida da massa não precisa ser exata, tendo 5 milímetros de espessura, está ótimo para poder fazer os palitinhos. A massa ficou 10 por 34 centímetros, dividi ao meio, ela ficou pelo menos 5 por 5 milímetros. Assim que acabar de cortar toda a massa, o ideal é separar para elas não ficarem grudadas. Depois ajeitá-las para elas ficarem retinhas, parecendo palitinhos. Deixando assim todas retinhas e separadas facilita bastante para levar para fritar, porque teremos que colocar uma por uma. O carinto é bastante consumido no Japão e vendido principalmente nas lojinhas de chás, por ser um ótimo acompanhamento para beliscar de tardezinha, chamado de oyatsu. E nas lojas de omiyage, nos supermercados conveniências. Os palitinhos ficaram soltinhos, é hora de levar para fritar 160 graus numa frigideira pré-aquecida. Frigideira pré-aquecida com 2 centímetros de óleo. A gente vai dividir em 3 partes e em pequenas quantidades para elas não grudarem. A temperatura precisa ser 160 graus porque a massa é bem fininha e ela pode queimar facilmente. Essa massa é muito boa, ela frita em baixa temperatura, dobra de volume e necessita de pouco óleo. E como frita devagar, não corre risco de queimar. De vez em quando você dá uma misturada para ele fritar por todos os lados e começar a dourar. Assim que ele começar a dourar, você mistura bem para ver se estão todos douradinhos de todos os lados e já pode colocar para escoar, para começar a fritar a próxima leva. Agora é a segunda parte para fritar. Tome cuidado porque o óleo está mais quente do que da primeira vez. Então coloque uma por uma e devagar, sem correr o risco do óleo espirrar. E colocar a mesma quantidade. Vamos deixar dourando. E vamos fazer o mesmo, misturar, virar e dourar de todos os lados.
E assim que dourou, vamos escoar o óleo. Depois começar a terceira parte. Chegou a parte final, a terceira parte, e tome mais cuidado porque a óleo está pelando e a temperatura aumentou. Terminamos de fritar e deu para ver que rendeu bastante. Numa outra frigideira com o fogo ligado no médio, vamos começar a fazer a calda, colocando a água e o açúcar para começar a dissolver, até o açúcar ficar todo dissolvido na água. A cobertura pode ser a gosto do paladar, tanto salgado como doce ou apimentado, ou utilizando açúcar refinado. A calda dissolveu, vamos colocar todos os carinhos que a gente havia frito. Coloque todos os carinhos para começar a refogar e caramelizar. Refogar bem e misturar rapidamente até a calda absorver no carinho. Assim o carinho vai formar uma camada bem crocante e por dentro vai ficar bem macia. Receita fácil de fazer em casa e tranquilo na cozinha. E quando ficar pronto experimentar, não vai conseguir parar de beliscar e nem vai querer sair de casa para comprar. A cobertura secou no fundo da frigideira e o carinho ficou caramelizado. Podemos passar para uma grelha ou grade que possa secar. Separar bem para não grudar uma na outra e acontecer de virar uma bala. Pessoal, ficou pronto o nosso carinho. Olha que bonito, gente. Olha o cheiro. Tá vindo um cheirão aqui. E eu fiz um chazinho pra acompanhar. Então, pessoal, esse carinho aqui é muito bom. E dá pra fazer a versão salgada, com pimenta. Eu descobri que dá pra fazer com pimenta também. Gengibre, com vários sabores, pessoal. Ou ele sem o açúcar mascavo, ele também fica bom. Parece um salgadinho. É uma guloseima. Né, Tioco? Então, vamos experimentar nosso carinho. Itadakimasu. Crocante. Ficou com uma crosta. Ficou com uma crostinha por fora. Aqueles omiyage que vem no saquinho, assim, que tem nos templos, assim, você compra. Nossa, gostoso, gente. Eu não compro mais, gente. Só faço em casa. Pra você controlar açúcar. Muito bom, gente. Fácil. E faça na casa de vocês. E aí deve vender nas feiras, nos varejão, né? Assim, nos produtos orientais também deve ter. Vocês devem encontrar. Mas façam, gente. É muito bom, gostoso, hein? Delícia, né, Choco? Hoje, muito bom, pessoal. Então vou ficando por aqui. Segue, curte e compartilha. Tchau, tchau!